Olá, crianças, bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Nossa aula hoje é de ciências, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre os répteis e os animais da classe de aves, tá bom? Então, para começar nossa aula, nós vamos falar sobre os répteis, certo? Os répteis são animais que nascem de ovos, certo? Na maioria das vezes desenvolve-se fora do corpo da fêmea, certo? Por isso são denominados de ovíparos. Esses animais que nascem fora do corpo da mãe, eles são denominados ovíparos. Por quê? Porque ele nasce de ovos, não é isso? Nós temos como grande exemplo, nós temos a tartaruga, que ela está até aí no livro de vocês, e tem ela cavando buraco para colocar os ovos dela, né? Que é para nascer os filhotinhos dela, tá bom? Então, quando os animais nascem de ovos, eles são chamados de ovíparos, tá bom? As tartarugas são répteis que colocam seus ovos na areia da praia e depois enterram-os, certo? Então, ela vai lá na praia, coloca os ovinhos delas e enterra depois, tá certo? Depois, né, de algum tempo, o que é que vai acontecer? Vai nascer os filhotinhos dela, tá bom? As serpentes, comumente chamadas de cobras. Eu tenho pavor de cobras. E vocês? Eu não gosto de jeito nenhum de cobras, né? Não gosto nem de ouvir falar, porque é um animal que dá medo a gente, né? E é nojento também. Pois os jacarés, os lagartos, os camaleões e as lagartixas são também exemplo de répteis, certo? Então, o exemplo que a tia falou é o jacaré e as cobras, certo? As obras de um lagarto têm o corpo coberto de escamas, certo? Os jacarés e os crocodilos possuem placas duras revestidas no corpo e alguns répteis possuem uma carapaça revestidos como as tartarugas e os jabutis. Eles têm uma casca bem dura, né? Onde são chamadas ali a casinha deles, certo? É o único animal que leva a casinha nas costas, não é isso? As tartarugas e os jabutis, certo? Então, eles são também animais répteis, tá bom? Pronto. Então, estudando sobre os animais répteis, nós vamos começar a falar sobre aves, tá bom? Aves vocês sabem, né? Que a característica das aves são animais vertebrados. O que são animais vertebrados? Que possuem coluna vertebral ou esqueleto ósseo. É isso? Não esqueça disso nunca mais, tá bom? Que tem o corpo coberto de penas, possui bicos, põe ovos e chocam para depois os filhotes nascerem. Então, essas são as aves, certo? Então, como exemplo, nós temos os pássaros, as corujas, as galinhas. Esses são exemplos de aves, tá bom? E as características das aves, quais são? Se locomovem sobre duas patas, que é bípedes, certo? Todas as aves nascem de ovos, que são ovíparos. Têm as asas e apenas poucas espécies não podem voar, certo? Possui bico e tem o corpo coberto de penas. Os pássaros, as galinhas, os gaviões, os avestruz, as corujas e os patos são algum exemplo de aves, tá bom? As aves ela têm um corpo coberto de penas, né? Só que alguns voam e outros não conseguem voar, certo? E
aqui na página, no livro de vocês, na página 103, tem uma tarefa muito legal, onde vocês vão ver é o desenvolvimento do novo ser, que está como exemplo aí o pintinho, certo? A etapa dele de desenvolvimento, primeiro ele sai, primeiro tem um ovo, né? Aí a mamãe dele choca, as tartarugas elas enterram os ovos, né? Não só elas, como outros, lagartixa também, certo? Mas o da galinha, como é que é feito? Ela põe o ovo, depois ela vai chocar os ovos, ela vai ficar ali em cima dos ovos, guardando os ovos, até os pintinhos nascerem, tá bom? Quando os pintinhos nascem, aí pronto, aí eles vão, ela vai cuidar bem dos pintinhos, sempre protegendo ele embaixo das suas asas, não é? Não é igual o ser humano e não é igual a outros animais, porque eles são animais ovíparos que nascem do ovo. E depois eles vão crescendo, né? Passando a comer sozinhos. Os passarinhos, quando eles são pequenininhos, as pássaros vão lá e leva a comida e bota no bico deles. Vocês sabiam disso? Pois é, dos pintinhos a mamãe ajuda muitas vezes ele comer, mas não bota no bico dele, certo? Eles vão se responsabilizar por engolir o alimento que é oferecido para eles, tá? Então, aí nós temos a etapa, primeiro é o ovo, depois que a galinha choca, né? Aí nasce o pintinho, depois o pintinho cresce e vira o quê? Uma galinha ou um galo, né? Certo? Então, essa daí é as etapas que está mostrando no livro de vocês do pintinho, certo? Pronto. Então, nós temos animais vivíparos e os animais ovíparos. Já sabem que os animais ovíparos são aqueles que nascem de ovos, certo? Então, nós temos a galinha, ela nasce de quê? Nasce de ovos, então ela é o quê? Ovíparo, certo? A vaca, ela nasce de ovo, a vaca? Não, né? Então, se ela não nasce de ovo, ela é vivíparo, certo? A coruja nasce de ovo? Isso, muito bem. Ela nasce de ovo, então ela é ovíparo, certo? O beija-flor nasce de ovo? Sim, ele é um tipo de ave, né? O beija-flor, e ele nasce de ovo, então ele é ovíparo. A onça, ela nasce de ovo? Não, né? Ela nasce da barriga da mãe, então ela é o quê? Vivíparo, certo? O papagaio, ele nasce de quê? De ovo ou da barriga da mamãe? Isso, ele nasce de ovo, né? Nasce do ovo, então ele é ovíparo, certo? Assim também nós temos a baleia, o porco e a cadela. Esses três também nascem da barriga da mamãe, então eles são vivíparos. Só é ovíparos aqueles que nascem do ovo, certo? Como o pato, o papagaio, o beija-flor, a coruja, né? A galinha. Então, todos esses são exemplos de ovíparo, porque nasce da barriga do ovo. E que nasce da barriga da mamãe é vivíparo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, certo? Qualquer coisa, vocês consultam o livro, tá bom? Para tirar mais as dúvidas de vocês. E a tia vai estar aqui para também fazer isso, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.